lá, mais uma leitura de hoje, a letra e a canção. Como fazer letras criativas para música. Lembrando que esse livro é bom para quem quer ser escritora. Mesmo que você não queira escrever canções, mas quer entender um pouquinho, é bom você ler todos os livros que você achar sobre escrita criativa, letrística, soneto, literatura, porque assim você vai ficar menos inseguro. Continuando nossa leitura, capítulo 5. Comunicado a emoção. Comunicando a emoção. Segundo Daniel Brasil, prosódia é a parte da gramática que se ocupa na sonoridade das palavras, mais especificamente em relação à sílaba tônica. Caminha junto com o ritmo, envolve a entonação e o sotaque. E dominá-la é fundamental para qualquer letrista. Por vezes existem adaptações da métrica de um texto ao da música, criando um ambiente criativo e diversificado. Alguns artistas consagrados costumam brincar com a acentuação tônica das palavras para que o ritmo da fonética gere outras intenções e destaques. Além da fonética, o conceito de prosódia pode mostrar algo além. Ela serve para que tudo se encaixe. Aristóteles já dizia que uma grande obra de arte tem a mesma característica, chamado a de unidade. Tudo na obra existe para realçar, expressar, comunicar, focar a ideia central da obra, facilitando a comunicação da emoção. Para isso, vamos caminhar aqui para frente, utilizar os elementos da escrita para facilitar a comunicação da emoção por meio de dois indicadores, estável ou instável. A partir deles, conhecemos as ferramentas que auxiliam nessa comunicação e que deixarão nossas letras prontas para causar várias emoções subliminares no público. Estável ou instável. Ideias. As ideias que você tem, o que são elas? Pense no sentimento da sua ideia e caracterize-a como estável ou instável. Para identificar melhor, pense em como você sente com o que está escrevendo. É uma letra que fala de coisas que te trazem certezas, segurança. Você com certeza está se sentindo estável, falando de alegria, felicidade, amor. Mas se o assunto te traz incertezas, inseguranças, angústias, você está se sentindo com essa letra um pouco instável. A partir desse conhecimento do sentimento da letra, utilize-se as ferramentas da escrita para passar esses sentimentos direto para seus estrofes, versos e refrão. Assim você verá que o veículo da emoção está no poder que você criou de escrever com ferramentas que propiciaram ao público sentir a estabilidade ou instabilidade que você quis passar com sua mensagem. Comece a avaliar as seções, os versos e o objetivo geral da música usando o esquema do estável e instável, político pólido, polido de um jeito ou polido de outro. É algo bem flexível. Comece a ver todo o processo de criação da música pela ideia central da prosódia, de que tudo precisa se encaixar e funcionar para comunicar e a ideia central. Depois desse conhecimento, seu processo de fazer escolhas durante a criação ficará mais fácil. Segundo a intuição como primeiro encontro com sua composição. Você automaticamente se perguntará: será que essa ideia que tive se encaixa no todo que estou tentando criar? Em todo
no todo que eu estou tentando criar? Será que ela sustentará a instabilidade ou a estabilidade que preciso para seguir com a minha mensagem? Como exemplo, eu trouxe aqui a letra da música Será, da banda de rock nacional Legião Urbana. Observe que tudo na letra caminha para mostrar o sentimento central do que o autor quer dizer, a insegurança em relação ao que aquela geração está vivenciando no país. Tire suas mãos de mim. Eu não pertenço a você. Não é me dominando assim que você vai me entender. Eu posso estar sozinho, mas eu sei muito bem aonde estou. Você pode até duvidar. Acho que isso não é amor. Será só imaginação? Será que tudo isso é vão? Será que vamos conseguir vencer? Nós poderemos entre monstros da nossa própria criação. Será noites inteiras, talvez por medo da escuridão. Ficaremos acordados, imaginando alguma solução. Para que esse nosso egoísmo não destrua nosso coração? Será só imaginação? Será que nada vai acontecer? Será que é tudo isso em vão? Será que vamos conseguir vencer? Brigar para quê? Se é sem querer. Quem é que vai nos proteger? Será que vamos ter que responder pelos erros a mais? Ou eu e você? Para finalizar, podemos dizer que a linguagem corporal e o tom de voz são importantes. Mas lembre-se que são apenas expressões de como está se sentindo. Ao ouvir uma ideia, ela ressoará em você de um modo que você identificará como será a sua abordagem. Caso não identifique, pergunte-se: essa ideia traz estabilidade ou instabilidade em mim? Agora começaremos a falar diretamente sobre os elementos da composição, as ferramentas que você tem para criar estabilidade ou instabilidade, que são as seguintes: números de linhas, extensão de linha correspondentes ou não correspondente. E nos próximos capítulos falaremos sobre as rimas e figuras de linguagem. Números de linhas. O número de linha é uma ferramenta poderosa para causar o sentimento de instabilidade e estabilidade que você deseja para o seu tema. Se você estiver falando sobre algo que cria um certo anseio, então o número ímpar de linhas na verdade ajuda esse sentimento a ser mais pulsante. O número par de linha cria o senso de verdade, de que o que estou falando é um fato. Quando você se sente dessa forma, o número par de linhas entende a reforça isso. Ao invés de simplesmente deixar as frases chegarem, você pode considerar, na hora da criação, esse elemento como auxílio. Faz diferença se você usar um número ímpar ou par de linhas, ainda que não seja a única coisa que devemos considerar, claro, mas como uma ferramenta que está aí para ser usada. O número de linhas tem uma forma de criar detalhes, ou seja, você pode usar o número de linhas para destacar ideias importantes, associando uma expectativa ou uma estabilidade que automaticamente cria maior destaque por si só. Outro efeito criado na letra de acordo com o número de linha é o de interromper o movimento quanto de sugerir a comunidade do movimento. Ou seja, um número par de linhas tende a criar uma sensação de estou farto e um número ímpar nos dá uma sensação de seguir em frente, de movimento, muito utilizado na ponte. O número ímpar destaca essa força de seguir causando certa estabilidade na letra
e levando nossos sentidos a procurar a próxima seção. Por exemplo, vamos pegar a música Sonhador, escrita por César Augusto Pisca, gravada pela dupla sertaneja Leandro e Leonardo. Observe que as 4 primeiras estrofes são de 4 linhas e 5 estrofes possuem 5 linhas. O que acontece com 5 linhas é que, antes de tudo, você não espera que ele seja tão longo. E como você não espera que ele tenha 5 linhas grandes destaques, aparecem a última linha. Por isso, esses grandes destaques surgem, mas também criam um contraste entre os dois trechos. Continue e ouça a música para entender o que quero dizer. Eu não sei, não sei cantar, vou só ler a música. Eu não sei para onde vou, pode até não dar em nada. Minha vida segue o sol no horizonte dessa estrada. Eu nem sei mesmo que sou nessa falta de carinho. Por não ter um grande amor, aprendi a ser sozinho. E onde o vento me leva, vou abrir meu coração. Pode ser que num caminho, num atalho, num sorriso, aconteça uma paixão. Eu vou achar no toque do destino o brilho do olhar, sem medo de amar. Não vou deixar de ser um sonhador, pois sei eu vou encontrar no fundo dos meus sonhos o meu grande amor. Podemos notar nessa letra que, ao invés de tirar uma linha da última estrofe, eles adicionaram uma linha que não esperavam, e essa adição de linha é uma ferramenta de destaque, enquanto a subtração de uma linha parece ser uma ferramenta de desestabilização. Portanto, você pode criar destaques ao equilibrar posição ou ao adicionar uma linha. Extensão de linhas. Quando duas linhas têm comprometimentos correspondentes, quando duas linhas têm o mesmo comprimento, elas parecem ser estáveis, elas parecem equilibradas, elas parecem completas, elas parecem resolvidas. Quando duas linhas têm comprometimentos diferentes, elas não parecem estáveis, elas não parecem equilibradas, elas não parecem resolvidas. Estabilidade, como sempre, nos faz parar. A instabilidade nos faz continuar ou parecer que está faltando algo. Estabilidade. Levava uma vida sossegada, gostava de sombra e água fresca. Obviamente, estamos apontando com algo que pode parecer um pouco instável, só porque você usa a rima, mas ouça novamente. Parece que não precisamos ir à frente. A estabilidade torna satisfatório e encerrado o que você escreveu naquele determinado verso, sem precisar seguir adiante. Estabilidade. Meu Deus, quanto tempo eu passei sem saber. Agora parece que precisamos ir em frente. Se você estiver criando um trecho no qual você quer que o movimento continue, no qual você quer ir em frente, até o final, digamos, no verso então, linhas mais longas e mais curtas funcionam muito bem. Agora, tendo dito isso, dei uma olhada na diferença entre uma segunda linha mais curta e uma segunda linha mais longa do que a primeira. Baby, baby. Não vale a pena esperar o não. O que isso faz é criar
um destaque, estamos adicionando alguma formação, ou seja, alongando a linha. Assim que você tem um destaque estabelecido, você é quem decide o que vai fazer em seguida. Você vai continuar com aquela linha estável, vai criar uma linha mais curta, estável. Quando você aumentar o comprimento da segunda linha, de certa forma, você equilibra a primeira linha. Assim, em termos de ser realmente estável, não passa essa sensação. Adicionar coisas a mais cria destaques, retira coisas que são esperadas, cria movimentos e estabilidade. Em resumo, essa ferramenta te ajudará com a estabilidade e instabilidade, destacar ideias importantes, podendo também ser muito útil na passagem de uma seção da música para outra ponte, e para contrastar um trecho com o outro. Capítulo 6. Amor só rima com dor. Será a nossa próxima leitura, que essa daqui já está bem longa.